Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para dar continuidade ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. No programa anterior, nós comentamos a participação dos espíritos nas artes. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema a partir da questão 567 de O Livro dos Espíritos. E para isso, eu quero convidar mais uma vez nosso amigo Almeida, Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aí pela Rádio e TV Comunhão, também pelo nosso canal no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque aí vai ter a oportunidade de, entre outras coisas, poder dar suas opiniões, falar o que você acha dos nossos programas, que não é apenas esse aqui, né? Sejam convidados sempre para o material da Comunhão Espírita de Brasília. Forte abraço. Almeida, na questão 567, dando continuidade ainda ao tema ocupações e missões dos espíritos, o Kardec fez a seguinte pergunta: os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Eles se imiscuem? Eles se chegam sem ser convidados, digamos assim? Ou eles são convidados sem que a gente saiba que estamos convidando-os? O que você nos diz? Pois é, ainda na semana passada a gente estava falando que o espírito é movido pelos seus interesses. Né? Um espírito mais elevado, ele está mais preocupado com o papel dele no grande plano divino. Ele começa a enxergar mais longe, né? Uma criança recém-nascida só consegue enxergar o rosto da mãe, né? Quando começa a andar, começa a olhar 1 metro quadrado. Uma pessoa adulta, aí começa a ficar um pouco diferente, começa a ver um pouquinho mais longe. Você não consegue dirigir um carro se você não está enxergando no mínimo 200 metros à frente, que é perigoso, né? Porque em 3 segundos você vai estar lá. Às vezes a gente esquece dessas coisas. A mesma coisa somos nós, porque nós somos espíritos, né? Então, existem espíritos elevados que estão preocupados com coisas elevadas. E o nosso dia a dia, nossas ocupações, não são exatamente coisas com que eles se interessem, né? Agora, espíritos mais no nosso nível, mais terra a terra, eles estão preocupados com coisas semelhantes às nossas, né? E, como bem você colocou na pergunta, mesmo que a gente não tenha dito venham, mesmo que nós não tenhamos feito uma invocação, se a gente começa a falar de um assunto que interessa a ele, ele vem. E é interessante a pergunta, porque a pergunta é: os espíritos se misturam em nossas ocupações? Nós tivemos a oportunidade de gloriosamente, porque a bandeira nacional é gloriosa, né? Nós somos honrados com a gloriosa atividade de servir a pátria por mais de 30 anos. Com certeza, alguns espíritos preocupados com essa atividade estavam ali conosco, né? Nesse tempo todo. E aqui é mais interessante porque fala em nossos prazeres. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que prazeres nós temos com que prazeres nós temos composto a nossa vida? Os prazeres do copo? Os prazeres do sexo? Os prazeres da leitura? Os prazeres de um debate? Os prazeres do espírito? Né? Apenas para colocar a gradação? A gente tem que ter essa percepção. Conforme esses prazeres que nós escolhemos, nós estamos, sim, convidando espíritos que se interessam por aqueles prazeres à nossa companhia. Estamos, sim. Lembrando, espíritos mais simples, eles vão pelo interesse. Os espíritos mais elevados vão para outros interesses, né? A gente tem que saber que interesse a gente quer compartilhar
com qual espírito. Porque conforme a gente escolhe o interesse, a gente escolhe a companhia. É muito interessante essas... Eu já falei isso antes e repito, né? A gente aprende com a gente mesmo, né? E é interessante essa tua fala, Almeida, comentando, e a gente não leu a resposta ainda, comentando essa questão, porque muitas vezes nós vemos, entre nós espíritas mesmo, as pessoas se preocuparem com a vida que elas terão na espiritualidade, né? Quando eu morrer, eu vou para um lugar assim, assado, tal, né? E esquece que o pós-mortem é consequência do hoje. É continuação. É a continuação, mas a consequência, né? Durante a vida nós estamos plantando, né? O amanhã, o futuro, quer seja na espiritualidade ou aqui mesmo encarnado, vai ser uma consequência, vai ser uma colheita daquilo que eu estou plantando agora. Então, a depender dos prazeres que eu escolho para a minha vida hoje, vai determinar não só as companhias que eu tenho hoje, as companhias espirituais, e também as companhias físicas. Porque como você citou aí a questão do copo, né? Do hábito, da bebida, se você costuma ir a um bar para beber, lá você vai ter companheiros de bar, né? Se você tem o hábito de usar drogas ilícitas, você vai ter suas companhias físicas para uso das drogas ilícitas e, consequentemente, das companhias espirituais. No que se refere aos prazeres, os prazeres que você alimenta hoje, você vai ter companhias que vão te acompanhar naqueles prazeres, encarnadas e desencarnadas, e tudo isso gerando consequências para o futuro, quer seja como encarnado, quer seja como desencarnado. E é importante a gente fazer esse tipo de comentário, Almeida, para que os nossos ouvintes, que estão buscando na doutrina espírita um pouco de conhecimento, de paz, de harmonia, saibam disso. Essa paz, essa harmonia que nós estamos buscando, elas são construídas por nós nessas escolhas. A harmonia que nós queremos ter, ela é decorrente das companhias que nós temos, mas também daquilo que nós fazemos, pensamos e agimos. Se permitir, por favor, Almeida. É que eu já ouvi tanto isso e a gente tem que parar de enxergar curto prazo. Certa feita, eu estava numa aula de filosofia. Aula de filosofia. E o professor foi conduzindo uma discussão que ele comparava a nossa cultura ocidental e a cultura oriental, né? E ele lançou uma pergunta. Por favor, cite uma unidade de tempo. Aí começou, né? Hora, minuto, segundo, dia, semana, mês. Aí quando estava... Aí ele, para. Isso é o pensamento ocidental. Provavelmente, se você perguntar para um chinês, ele vai responder século, geração, né? E isso tudo que você falou, e está perfeito. Às vezes nós queremos trazer o tempo do divino, o tempo do Pai, o tempo da nossa evolução, do nosso progresso, o tempo entre o que a gente faz e o que a gente recebe em troca, para a semana que vem. Uhum. Eu vou parar de pensar o mal das pessoas, porque semana que vem eu vou para nosso lar. Semana que vem eu quero ser perfeito. Eu quero ser perfeito semana que vem. Gente, mudanças são... Nós somos seres multimilenares. Nossa mudança não é em semana, né? A nossa mudança é incremental, é devagarinho, aos pouquinhos. Um dia a gente chega lá. E a gente tem que ter essa percepção. É verdade, Almeida. Mas a gente não deve... Não pode abandonar. É isso aí. A gente não deve dizer assim, é assim? Não, então vou. Perfeito o que você falou, mas nós temos que começar hoje, né?
Qual é o melhor dia para eu começar a construir a minha perfeição? Hoje. Eu não vou terminar hoje, eu vou começar hoje. E a partir daí os séculos te esperam nesse longo caminhar de aperfeiçoamento, de ajustes mínimos dia após dia. Né? Uhum. Pegando o teu comentário, eu não vou mais falar da vida alheia. Ótima decisão. Você vai começar isso hoje. Talvez você termine nessa encarnação, talvez termine na próxima, né? E mais uma vez, eu gosto de citar o exemplo do Eustáquio. Quem não leu, leia o livro de mesmo nome, Eustáquio, onde conta a saga daquele espírito para vencer suas tendências em, se não me engano, foram 15 séculos de lutas, né, para vencer algumas, não todos, alguns problemas, digamos assim, de ordem moral que ele tinha em seu espírito. Nós já estamos há alguns séculos nessa labuta, né, nessa busca, e não chegamos lá ainda. Temos mais outros tantos séculos à frente para continuar nos debatendo nas nossas próprias idiosincrasias para chegarmos a um limiar de perfeição relativa. Vamos ler a resposta, Almeida? Vamos lá. Vou repetir a pergunta. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim, eles se misturam. Estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam, no que fazeis, uma parte, algumas vezes muito ativa, segundo sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Tem um comentário do Kardec ainda. Mas a resposta, Almeida, ela vem ao encontro do que nós falamos, né? Sim. Dependendo dos seus prazeres, você vai ter as companhias que você convida, conscientemente ou não. E eles vão não só se misturar, como eles vão te instigar a aquelas práticas, benéficas ou não benéficas. Comentário do Kardec. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não o fazem senão naquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Mais alguma coisa, Almeida? Não. Está comentado, né? Uhum. Questão 568. Os espíritos têm missões a cumprir, as cumprem no estado... Perdão. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Bom, primeiro, missão é uma tarefa que se atribui a alguém a fazer, né? Eu acredito firmemente que a gente não tem uma missão, a gente tem várias missões. Perfeito. Né? A gente tem várias coisas. Claro que existe um grande objetivo global que é adquirir progresso, adquirir evolução e caminhar o mais prontamente possível para aquela perfeição relativa que somos todos capazes, que nós somos todos dotados de potencial para alcançar. Né? Isso posto, no nosso nível, né, nossas missões, o tempo todo, encarnado ou desencarnado é um detalhe. A gente está sempre perseguindo isso. Né? Onde a gente estiver, a gente vai ter... Eu acho que a doutrina espírita mais alinhada a um pensamento mais oriental, ela nos transmite isso, né? Cada momento é importante. Cada situação é importante. Cada pessoa com que você trava contato, que você conhece,
ela é importante nessa grande missão de aperfeiçoamento. Então, de repente, você pode encarnar com a missão de voltar a ter contato com alguém cuja história está lá, esquecida, encarnações antes, e você precisa aprimorar alguma coisa nesse relacionamento, né? Uhum. E aí vem aquela frase do André Luiz, na psicografia do Chico, né? Você está exatamente no lugar que você precisa estar. Você tem exatamente a família que você precisa. Você tem as condições exatas necessárias para este teu momento da existência, né? Ah, mas... não, é isso mesmo. Você está onde precisa estar. Né? E essa é a grande sacada. A nossa ocupação é tratar dessas tarefas diárias, diuturnas, dia e noite, o tempo todo a gente tem essas tarefas. Porque, como disse o poeta Cazuza, ninguém vem ao mundo a passeio. É verdade. E enquanto você falava, Almeida, eu estava pensando aqui mais uma vez, né? Na importância de se estudar Espiritismo. E aqui eu aproveito para repetir mais uma vez. Já falamos isso em outros programas, mas de repente você não está acompanhando o nosso programa semanalmente? Vale a pena falar para você. Não estamos falando de religião. Nós estamos falando de um conhecimento existencial. Nós estamos falando da condição de espíritos imortais, momentaneamente encarnados num corpo físico, e que, como tal, precisamos conhecer as leis que regem a nossa realidade, porque certamente entendemos a sua fala, nós trabalhamos enquanto estamos aqui em estado de vigília, eu, você agora, mas quando nós dormimos, nós continuamos trabalhando. E como você falou, se não me engano, no programa passado, ou foi ainda hoje, não lembro, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Sim. Então, aquilo que norteia o nosso procedimento, a nossa vida, e quando eu digo vida, eu estou falando da vida espiritual, não estou falando da existência física, aquilo que norteia a nossa vida... A nossa existência, o nosso ethos primário, o nosso ser, o nosso eu. Isso. Mas que quando nós falamos existência, normalmente trazemos para a existência Exato. física. Tá, né? Perfeito. Mas a nossa vida verdadeira, que é a vida do Espírito, o que norteia a nossa vida está presente em nós, quer estejamos encarnados ou não, quer estejamos em estado de vigília ou não. Então, quando você dorme, você, Almeida, é provável que você, na espiritualidade, vá parar em alguma biblioteca, estudar, ler um pouco mais, já que os 50 livros que você leu até agora não foi suficiente, vai ler mais uns tantos, né? O professor, o dialogador espírita, talvez, durante o sono físico, ele se veja numa colônia espiritual, fazendo palestras, orientando, enfim, onde quer que nós estejamos, nós continuamos dando cumprimento às missões que nos trouxeram até aqui e que permanecem na nossa realidade espiritual. Isso é bom que se diga para que os nossos ouvintes tenham essa consciência, né, Almeida? Me corrija se eu estiver equivocado. Tenham essa consciência. Gente, eu sou um ser pensante e agente onde quer que eu esteja. E co-criador, não podemos nunca nos esquecer. E somos co-criadores, né? Cada ação nossa contribui positivamente ou negativamente com a obra de Deus, com a manutenção do universo, do espaço onde nós estamos inseridos, né? Isso traz, claro, um pouco não, muita responsabilidade para as nossas ações.
Com certeza. Sempre que eu for emitir um pensamento, emitir uma opinião, praticar um ato qualquer, precisamos ter consciência da nossa responsabilidade sobre as consequências daqueles atos. Eu li a resposta? Acho que não, né, Almeida? Eu acho que não. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? Resposta: eles podem tê-las em um e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Lembrando que espíritos errantes são espíritos desencarnados. A situação do espírito errante é aquela entre uma encarnação e outra. Então, os espíritos errantes também têm suas missões a cumprir. Ou seja, são aqueles que ainda estão sujeitos à necessidade da reencarnação. Bem lembrado, bem lembrado. Cabe mais uma pergunta, Almeida. Cabe. 569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? E agora, Almeida, o espírito errante está desencarnado, está lá na espiritualidade. Qual é a missão dele? Olha, são tão variadas quanto variados somos todos nós espíritos errantes, né? Se é um espírito errante mais elevado, ele está cumprindo missões mais elevadas. Exemplo, o espírito de Ismael, cuja missão é conduzir a pátria do Evangelho, a cada vez mais se tornar uma sociedade cristã, amorosa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade fraterna, uma sociedade em que cada vez mais vivamos os valores do Evangelho do Cristo, né? Olha que missão divina. É desse teor uma missão de um espírito do Jaiz de Ismael, né? Aí nós existem espíritos ainda muito elevados que têm a missão de dirigir do lado espiritual um grupo de educação mediúnica, um grupo de desobsessão, né? E são tantos. Espíritos menos elevados, a missão é: Alci, para de falar. Aprenda a manter mais o silêncio. Contenha-se, né? E por aí vai, né? A gente tem que ter essa percepção muito clara, né? A exemplo do que acontece na nossa vida de encarnado. Qual é a missão de uma criancinha recém-nascida? Comer, beber, excretar e dormir. Né? À medida que a gente vai crescendo, missões mais complexas vão sendo atribuídas para que aprendamos a desempenhá-las com exatidão. Né? Como diz aquela piada, né? A primeira vez que você consegue fazer o número 1 e o número 2 sem ajuda e sair limpinho. À medida que a gente evolui, a gente aprende a lavar o prato que a gente comeu. Daqui a pouco você está lavando os pratos para que outros comam, daqui a pouco você está ensinando outros a comerem sozinho, daqui a pouco você está cuidando das fraldas de um recém-nascido. As missões se tornam cada vez mais complexas até chegar no nível de um Cristo planetário, cuja missão é conduzir os destinos da humanidade deste orbe. É verdade. Eu estou lembrando, quando nós, em 2005, quando eu, juntamente com o Adilson, o Roberto Melo, o Daltro, né, depois chegaram a Denise, o Raul, criamos o grupo Peixotinho, né, lá na aeronáutica, né, que existe até hoje. Eu acredito que em breves dias retornaremos com as nossas atividades lá. E o interessante é que um dia nós nos reunimos na casa do Daltro para definir algumas coisas práticas. Por exemplo, qual o nome que a gente vai dar ao grupo de estudo, né? E aí eu mandei um e-mail para o Paulo, o presidente, na época, e ainda é hoje presidente do Cenáculo Espírita Casa de Maria, lá em Recife. Eu falei: Paulo, consulta a espiritualidade, vê. Aí eu mandei para o Paulo 3 questões, né? Eu lembro bem disso.
A primeira questão era perguntando se a minha ideia de fundar um grupo de estudo espírita ali, naquele ambiente, se era favorável, e outros mais. E o interessante é que quando a resposta veio da espiritualidade, mais ou menos disse assim: em primeiro lugar, diga para o Ricardo que a ideia não é dele. Baixa a bola, Ricardo. Baixa a bola. Esse grupo já existe na espiritualidade. Todos os envolvidos na criação do grupo se comprometeram com isso antes mesmo de reencarnar. Olha só. Dei o nome que vocês quiserem ao grupo, mas aqui na espiritualidade vocês se reúnem sob o comando do Peixotinho. Olha que interessante. E nós, naquele momento, eu não conhecia o Peixotinho. Aí começamos, quem é esse Peixotinho? Quem é o nosso líder? E aí nós fomos pesquisar e conhecer o Peixotinho, né, que no site do Grupo Espírita Peixotinho na internet temos lá toda a história. São as missões que os espíritos desincumbem na espiritualidade. Eu tenho que fazer um comentário. Tá. Para quem não sabe, Peixotinho também foi milico, tá? Sim, sim. O pessoal não sabe, mas... É verdade. Peixotinho também foi milico. Ele foi para a reserva como capitão do exército, né? Entrou como soldado também no exército. Deixa eu ver se eu lembro o nome de quem o encaminhou. Era major do exército na época, Viana de Carvalho. Né? Viana de Carvalho, major do exército, na época. Você já começou pelo final, né? Viana de Carvalho, também milico. Sim, era major do exército e ele quem levou o Peixotinho para o exército e, enfim, também milico. Vamos à resposta? Uhum. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Ou seja, tem missões que talvez a gente nem entenda, nem compreenda. As missões de comandar, por exemplo, o processo de chuva em determinada região, a missão de comandar o processo de migração das placas tectônicas sobre a Terra. Olha só, como é que a gente vai entender um negócio desse? É um trem muito doido. Trem por aí, né, Almeida? Almeida, o nosso tempo está acabando e tem um comentário do Kardec que eu vou ler bem rapidinho. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como o anjo de guarda de alguém, por exemplo, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre sua tarefa. E por hoje está bom, Almeida. Encerramos nosso tempo. Encerramos. Forte abraço a cada um de vocês. Até semana que vem. Muito obrigado a todos pela companhia e na semana que vem continuaremos ainda na temática sobre as ocupações e as missões dos espíritos, encarnados e desencarnados. Até a semana que vem. Grande abraço.